Fala galera, beleza? Queria hoje falar um pouco, né, sobre um tema que algumas pessoas, né, já vinham me perguntado e eu mesmo tenho uma curiosidade muito grande desse assunto. Então eu resolvi passar para vocês um pouquinho, né, desse conhecimento de como é criar uma empresa e como gerar valor, criar valor agregado. E algo que no inglês a gente chama muito de equity, né? Você criar equity, você criar esse valor, você criar algo que faz sentido para o seu cliente ou em geral, né? Como uma empresa ela gera valor para os clientes, como é que ela consegue fazer essa diferença de curto prazo para longo prazo, né? O que é o curto prazo, o que é o longo prazo, como é que uma empresa consegue manter ou visualizar uma qualidade, né, no início, com a questão da contabilidade, unir exatamente como ela pode agregar essa questão das despesas, né, e de como ela gera valor, né? Mas antes de explicar isso tudo, queria deixar para vocês assim, pedir, né, esse pedido com todo o coração, né, que vocês possam aqui curtir aqui nosso vídeo aqui, né, seguir o nosso canal e compartilhar, claro, para aquela pessoa que você saiba que pode ser interessante, vantajoso, aquela pessoa que está abrindo uma empresa, que quer começar a investir numa empresa, ou seja, que teve aquela curiosidade, né, de começar a ver, né, como é que uma empresa gera valor, como é que existem várias metodologias, mas eu vou passar para vocês algo que tem a ver com a minha vivência e tem a ver com o que eu venho ouvido, né, e aprendido, né, nesses anos que eu moro aqui fora, aqui na Áustria, e é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos seguir então para os pilares principais de como uma empresa gera valor ou gera equity. Vamos lá então. Primeiro ponto, investir em pessoas. Pessoal, não importa o quão bom você seja, você tenha um doutorado, sei lá o que, conhecimento prático. Pessoal, não importa, a gente tem que sempre estar perto de pessoas que possam nos auxiliar a crescer. Sim, é muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado que nos ajudem a crescer. E investir nessa pessoa ou nessas pessoas é essencial, principalmente se a pessoa pode complementar aquilo que você já tem, aquele teu conhecimento. Então vamos na prática aqui pensar. Eu sou uma pessoa, vamos supor, tenho uma formação mais de economia, de investimento, paranã. Poxa, eu poderia, né, trabalhar, né, criar, melhorar a minha social media, né, minhas redes sociais aqui, por exemplo, vamos supor aqui o YouTube, que vocês estão vendo, ou o Instagram, poderia editar os vídeos, tudo mais, eu posso fazer isso. Mas será que não faz mais sentido eu talvez contratar uma pessoa para fazer isso? Ou para ajudar a criar a social media? Ou, por exemplo, uma pessoa que conheça de publicidade, ela pode me ajudar. Ou, por exemplo, uma pessoa que saiba, por exemplo, contactar e fazer eventos justamente para que eu possa, né, criar essa rede de networking, né, essa rede de conexão entre pessoas. Então, isso tudo são pontos importantes para a gente ter sempre boas pessoas perto da gente. Existe até uma frase muito interessante que eu gosto de falar, que nós aqui somos normalmente a média das 5 pessoas que nós andamos. Não? Então, número 1, preste atenção, né, com isso. Número 2, né, sempre esteja próximo de boas pessoas e pessoas competentes, principalmente na sua empresa, para que você possa sempre estar crescendo, encontrando as tendências, tá? Eu queria agora falar uma outra parte que eu acho que é muito interessante, que é a gente ver e trazer diferenciais para a nossa empresa. Ou seja, quais são as tendências, o que está acontecendo, quais são as ferramentas novas, quais são as redes sociais que são a tendência. Então, por exemplo, redes sociais tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Facebook, e tem entre muitas outras redes sociais. Então, é muito importante a gente estar por dentro do que está acontecendo. Um outro ponto importante, uma pessoa que está abrindo a sua empresa, seria também pensar e perceber esse segmento, esse mercado que você está andando, que você está abrindo a sua empresa, a sua indústria, quanto será que ela movimenta, né, de valor financeiro? Ou seja, uma indústria que tem, vamos supor, a indústria de
de esporte, vamos supor um esporte específico, um esporte que eu tenho muito carinho, vou falar aqui do jiu-jitsu. Poxa, quanto será que o esporte jiu-jitsu movimenta? Uma pessoa que abriu uma academia de jiu-jitsu, por exemplo, quanto será que movimenta esse esporte em si? Será que tem quantos praticantes de artes marciais? Então, primeiro, a gente faz um zoom de entender, né, esportes naquela região. Depois a gente faz um outro zoom de entender artes marciais. Depois a gente entende, por exemplo, das artes marciais, um esporte específico, por exemplo, o jiu-jitsu, capoeira, karatê, seja o que for, mas vamos falar aqui do jiu-jitsu. Então, quantas pessoas, né, como por exemplo os melhores atletas desse esporte, quanto será que eles ganham? As melhores academias que têm as melhores práticas, quanto será que elas têm de alunos? Quanto elas faturam, por exemplo, por ano? Esses dados, pessoal, são importantíssimos para que uma pessoa possa entender e criar suas expectativas de como ela deve fazer o seu negócio. Um outro ponto também que eu acho que é muito importante, que muitas vezes nós esquecemos, é a ideia de trazer paixão. Cara, o que te traz paixão na hora de você pensar, né, em investimento ou na sua vida como um todo? O que é aquilo, né, que você pode fazer na hora de você criar a sua empresa, de você fazer, não importa o que você, na sua formação, não importa se você teve uma formação profissional ou não, entenda, né, que você ter uma paixão por algo, aquilo pode criar um diferencial muito grande. E paixão não é algo que você compra, paixão não é algo que você estuda, paixão é algo que está interno de você, é algo que te brilha os olhos. Então, fica essa dica, procure algo que te traga paixão, para que você justamente possa, no seu dia a dia, fazer sempre o seu melhor. Um outro ponto que eu gostaria de continuar aqui desenvolvendo é a questão da contabilidade da empresa. Eu falei anteriormente desse diferencial, desse pensamento que é: eu quero ter uma empresa com uma excelente qualidade de produto ou um serviço, mas eu quero também ter uma contabilidade boa. Eu quero ter, por exemplo, que a minha empresa seja rentável. Muitas vezes as nossas despesas ou as despesas da empresa, em tese, a gente consegue controlar melhor, né? Quantidade de funcionários, os custos que você tem, normalmente eles estão meio que presos ou assim, ou estão mais ou menos assim dentro desse arcabouço. Mas muitas vezes a receita, ou seja, os clientes que você tem, que uma pessoa tem, muitas vezes isso não está tão claro. Muitas vezes é muito importante a gente entender estratégias. Então, fique muito atento no início, quando você estiver abrindo a sua empresa, pense em minimizar ao máximo, ou seja, ter o mínimo possível de custos, justamente para que você possa estar sempre podendo crescer, podendo não ficar estrangulado, vamos dizer assim, com a falta de dinheiro entrando, né? Falta de fluxo de caixa, né? Então essa é a minha dica maior nesse sentido de manter a qualidade, né? Sem esquecer a contabilidade, né? Ou seja, essa questão toda. E não só pensar, né? E a questão também do curto prazo e longo prazo. Então, ou seja, muitas vezes a gente tem que pensar, a gente tem que estar sempre melhorando a qualidade. Pensa só, você gostaria de investir, comprar ou estar numa empresa que ela mantenha a qualidade muito boa no início e ela não pensa, né, em ter na contabilidade dela no curto prazo, ou vice-versa, uma empresa que só pensa em ganhar dinheiro no curto prazo e não tem qualidade, né? Só tem a qualidade pensando muito distante. Essa empresa ela não vai ser uma boa empresa para investir. Então, é um equilíbrio muito grande a gente manter e pensar na qualidade, né? Tanto no curto e no longo prazo, quanto na viabilidade, ou seja, na contabilidade dela no curto e no longo prazo. Então, fechando aqui, um outro ponto, né, da questão do cliente. Sempre esteja em contato com os seus clientes. Entenda a jornada desse cliente. Entenda qual é a qualidade do produto, do serviço que você está oferecendo e de que maneira você consegue justamente manter essa qualidade, ou você consegue ter uma visão de que esteja em contato com esse cliente, porque o seu cliente pode passar muita informação, talvez de alguns processos que não estejam tão claros, alguns produtos que talvez não sejam claros para aquelas pessoas, né? Então, fique sempre em contato com o seu cliente. O seu cliente é a chave, talvez, maior para que você possa ter um sucesso no longo prazo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei compilar bastante algumas ideias, alguns conceitos para que vocês possam entender um pouco melhor o básico, ou talvez o manual básico de como
criar valor em uma empresa, justamente para que você possa estar ligado nesses conceitos e possa sempre estar, tanto na visão do investidor quanto na visão do criador de uma empresa, possa sempre estar de olho nesses fatores. Não se esqueçam, qualidade e contabilidade, elas devem andar sempre juntas. E não se esqueçam, né? Investir é para todos.